Recentemente, a Netflix divulgou as primeiras imagens de O Legado de Júpiter, a sua mais nova série inspirada em uma história em quadrinhos. Nós já tivemos The Umbrella Academy, Lock and Key e mais recentemente The Old Guard, com Charlize Theron. Então, o universo de adaptações de histórias em quadrinhos da Netflix está ficando gigante. Nesse vídeo eu vou te contar quais outras HQs a Netflix já tem os direitos de produção e podem aparecer em algum momento como série ou filme nos próximos anos. Shazukara! Em 2017, o serviço de streaming adquiriu os direitos de produção do Millar World, as histórias em quadrinhos publicadas por Mark Millar. É justamente a partir desse acordo que O Legado de Júpiter está ganhando a sua adaptação. Então espere ver muito Mark Millar nesse vídeo. Recentemente também a Netflix fez um acordo com a Boom Studios, que lá fora é a responsável por publicar as histórias de Power Rangers, Mega Man e Hora de Aventura. Mas a gente já vai comentar quais títulos da editora estão incluídos nesse contrato. Vale lembrar que em 2018 a Netflix fez um acordo com ninguém menos que Rob Liefeld para adaptar o Extreme, o universo de histórias criadas pelo autor. Mas em 2019, o próprio Liefeld foi ao Twitter dizer que estava descontente com a Netflix e estava encerrando o contrato. Mas, sem mais delongas, vamos à nossa lista. Começando com Os Pequenos Guardiões, lançado originalmente em 2006 por David Peterson. Nessa história, nós acompanhamos o que seria o equivalente à era medieval da humanidade, mas sob a perspectiva de ratos. Vale lembrar que os humanos não existem no universo dos Pequenos Guardiões, mas os personagens são trabalhados de maneira humanizada. O legal é que é basicamente uma aventura de RPG com ratos. Então nós temos o guerreiro com espada longa, o bárbaro com machado, a ladina que usa adagas e todos os personagens têm personalidades bem diferentes e certamente você vai ter o seu favorito. Fora que todo esse universo é muito bem construído. O legal é que a Netflix pode adaptar Os Pequenos Guardiões tanto para os adultos quanto para as crianças e introduzir cada vez mais pessoas ao mundo dos RPGs. Agora, algo que vocês devem manter longe das crianças é The Unfunnies. Certamente essa é uma das obras mais contraditórias de Mark Millar. O autor se uniu ao ilustrador Anthony Williams da Marvel UK para criar um universo onde os personagens são paródias dos desenhos criados por Hanna-Barbera. Mas os temas que as histórias apresentam incluem desde assassinatos, estupros, pedofilia e prostituição. Só que como são personagens fofinhos e engraçadinhos lidando com tudo isso, a sensação é muito estranha. Tem diversos autores que lidam com essas temáticas violentas, sexuais, o próprio Mark Millar tem muitas histórias assim, Garth Ennis, Warren Ellis, mas o que torna essa história tão atípica é a infantilidade com que ela é tratada. Eu não sei se a Netflix vai adaptar The Unfunnies em algum momento, porque é uma temática muito difícil e muito pesada de se trabalhar. Fora que teria que ser uma animação, que facilmente seria confundido com um desenho infantil. Então, não sei, mas os direitos estão na mão da Netflix, então vai que. Mas vamos dar uma aliviada nessa lista e falar de Kaiko e Kokosh. Eles são os personagens mais populares dos quadrinhos poloneses e muitas vezes comparados com Asterix e Obelix ou Agar o Horrível. Os quadrinhos foram lançados originalmente entre 1972 e 1991 e mostravam a dupla de guerreiros eslavos lutando contra dragões, feiticeiras e cavaleiros do mal. As histórias fazem sucesso na Polônia até hoje, e tem uma curiosidade interessante que Kaiko e Kokosh foram os primeiros quadrinhos a serem introduzidos como leitura obrigatória nas escolas polonesas. O bacana é que aqui a Netflix pode trabalhar tanto com uma animação ou transformar em uma série em live action. Por falar em live action, nossos dois próximos itens já foram adaptados para o cinema, começando com Kingsman. A história, lançada em 2012, mostra o jovem Gary Eggsy London sendo recrutado por uma agência secreta para se tornar um espião. A trama foi adaptada em 2 filmes lançados pela Fox e um terceiro, que na verdade vai ser um prequel para a história dos anteriores, já está programado para estrear em agosto de 2021. Mas apesar disso, a Netflix tem os direitos de produção de uma série baseada nos quadrinhos. Os mesmos personagens dos filmes podem aparecer na série? Sim. Mas é bem complicado isso acontecer. Apesar de terem sido lançados pela Fox, os direitos de produção dos filmes de Kingsman estão com o diretor Matthew Vaughn. Foi ele que decidiu lançar o filme junto com o estúdio. Então, se ele resolver trabalhar em parceria com a Netflix,
pode ser sim que os mesmos atores também apareçam na adaptação do serviço de streaming. É complicado de acontecer, com certeza, mas não custa nada sonhar, o que eu acho que vai ser um pouco mais difícil com O Procurado. Em 2008, Angelina Jolie e James McAvoy protagonizaram o filme baseado nos quadrinhos de 2003. Na trama, o Wesley, que é um cara que leva uma vida comum trabalhando no escritório, descobre que é o descendente de uma família de assassinos e recebe o treinamento da Fox, a personagem da Angelina Jolie, não o estúdio, para se unir à fraternidade. A trama até que lembra bastante Assassin's Creed, né? Apesar de algumas mudanças com relação ao material original, o filme foi bem recebido por público e crítica, e também agradou o Mark Millar, que é o autor dos quadrinhos. O que vocês gostariam de ver? Um filme dando continuação aos eventos do primeiro ou uma série recontando toda a história? Por falar em série, a Netflix já adquiriu os direitos de produção de uma série de quadrinhos que ainda nem lançou. Eu tô falando de Shadecraft, uma revista escrita por Joe Henderson, que também é o showrunner de Lucifer. Então, muito provavelmente foi essa proximidade do escritor com a Netflix que fez com que o serviço apostasse na série. Os quadrinhos vão acompanhar a história de Zadie Lu, uma adolescente no colegial que percebe estranhos eventos acontecendo à sua volta e descobre que as sombras estão ganhando vida e tentando matá-la. Mas como se enfrenta algo que nem se pode tocar? E como a família dela está envolvida nessa história toda? Bom, a gente só vai descobrir no dia 31 de março, quando a primeira edição de Shadecraft chega às bancas. Mas o Joe Henderson também já está trabalhando no roteiro do primeiro episódio da série. Então podemos esperar novidades em breve. Agora, o que eu tô morrendo de ansiedade para ver as novidades é Bone. Bone é um dos maiores clássicos das histórias em quadrinhos, lançado em 1991 por Jeff Smith. As histórias acompanham o simpático Phony Bone, que é expulso da cidade de Bonneville junto com seus primos Smile Bone e Phony Bone. É Phony e Phone. É diferente, mas é quase a mesma coisa. O legal das HQs de Bone é que os traços são limpos, os painéis são simples e o foco é a narrativa. Mas artisticamente é perfeito. É o casamento ideal da simplicidade com a beleza. Os temas muitas vezes são aventuras e jornadas empolgantes, enquanto outras vezes lidam com temas mais introspectivos, como sentimentos, como a depressão e a perda. Mas tudo isso é trabalhado de maneira muito delicada. A Netflix está com os direitos de adaptação de Bones desde 2019 e eu realmente torço para que eles simplesmente transcrevam o que já existe nos quadrinhos para uma animação, porque os quadrinhos já são perfeitos. Agora, outra que tem muito potencial, ainda mais considerando as recentes apostas da Netflix, é Once and Future, da Boom Studios. Na trama, um grupo de vilões usa um artefato místico para trazer poderes ocultos da era arturiana. Sim, os contos do rei Arthur, mas acabam trazendo junto uma grande maldade que se espalha pela nossa realidade. Assim, a caçadora de monstros aposentada, Bridget Maguire, resolve treinar o seu neto para proteger o mundo de uma ameaça ancestral. Apesar da HQ ser reconhecida pelo seu bom humor e o seu tom leve, apesar de muitas vezes lidar com temas pesados e um pouco mais complexos, ela tem a temática perfeita para o que a Netflix adora fazer: histórias adolescentes e sombrias. Foi assim com Sabrina, com Lock and Key, até com o Clube das Winx, então eu vejo Once and Future seguindo por esse caminho também. O que eu não quero ver acontecendo com Something is Killing the Children, apesar de que, mais uma vez, tem a temática perfeita para o tratamento Netflix. Something is Killing the Children mostra a pacata Archer's Peak, que se torna menos pacata quando as crianças da cidade começam a desaparecer no bosque. Apesar das incessantes buscas, algumas crianças jamais foram reencontradas, enquanto outras reaparecem como se nada tivesse acontecido, mas contando histórias de criaturas terríveis que vivem nas sombras. Obviamente, os adultos não acreditam nessas histórias de que as crianças foram levadas por criaturas das sombras, mas uma estranha visitante escuta a história dos pequenos. Ela é Erica Slaughter, uma matadora de monstros que promete livrar Archer's Peak desse mal, custe o que custar. Tem potencial aí, hein? Acho que de tudo que nós falamos aqui é uma das histórias que mais tem potencial, principalmente porque a Netflix pode trabalhar isso como um suspense, quase um suspense criminal com muitos elementos de terror e fantasia, mas sem trama adolescente, por favor. Agora, se a Netflix resolver adaptar o último item da nossa lista de maneira correta, não vai ter nada de adolescente porque nós estamos falando de Nêmesis.
Se liga só, Nêmesis conta a história de um jovem bilionário que vê os seus pais sendo assassinados e decide aprimorar o seu corpo e sua mente para obter vingança sobre as mortes que traumatizaram a sua infância. Parece familiar? Obviamente o Nêmesis é uma sátira ao Batman, mas com uma diferença. Os pais do Matt Anderson eram criminosos que foram mortos pela polícia. Então, em vez de se tornar um herói como o Batman, ele se torna um vilão que jura eliminar toda a justiça do mundo. É realmente como se nós estivéssemos vendo uma versão alternativa do Batman, só que completamente maligno e caótico e usando branco. Nêmesis é uma história que divide o público. Ele tem seus altos e baixos e a Netflix vem tentando, junto com a Warner, coproduzir um filme que seria exclusivo do serviço de streaming. Mas agora com a HBO Max chegando, inclusive no Brasil, acho bem difícil essa parceria surgir. Mas a Netflix ainda tem os direitos de produção de uma série. Mas e aí, você sabia que todos esses títulos estavam com a Netflix? Qual HQ você mais quer ver ganhando vida no serviço de streaming? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidanALH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. E descobre que os painéis são simples. Uma dupla de guerreiros eslavos lutando contra Em 2008, Angelina Jolie e... Em 2008, Angelina Jolie, né? Eu vou falar porque o povo fala Angelina Jolie. E é francês, Jolie, é verdade. A Netflix tá com... Passa num trator aqui na rua. É isso, Legionários. E que a... Não acredito. É isso.